da nossa terceira mesa de comunicação aqui nessa Jornada Internacional de História Antiga, organizada pelo NEA-UERJ. Antes de tudo, a gente agradece a presença de vocês, a participação, por estarem engrandecendo esse evento, né? Estarem trazendo suas contribuições, os seus estudos. Então, vamos começar as nossas apresentações. Como vocês viram, temos basicamente 15 minutos para cada apresentação, para que a gente possa, inclusive, depois, se for possível, ter um pequeno debate, né? E eu gostaria, então, de convidar a Amanda Martins Rutfles, para fazer sua apresentação Mediterrâneo Antigo e sua conexão com a Grécia. Ritos, Poder e Magia na Polis. Amanda? Amanda está? A Amanda ainda não chegou. Perdão, gente, eu realmente acabei não conferindo aqui a lista das pessoas que chegaram. Então, eu vou passar ao nosso expositor seguinte, o André Luiz Silva Ifgen, da UFPB, com a sua apresentação, O Egito de Hermes Trismegisto, Interpretatio Graeca e Diversidade Cultural no Período Greco-Romano. Né? Então, André, seja muito bem-vindo, muito bom contar com a tua apresentação aqui, e, como a gente falou, são 15 minutos, né? E chegando pertinho do horário, de um aviso, né? Então, por favor, fique à vontade. Ok, boa tarde, professor, obrigado pela recepção. Eu só vou compartilhar aqui a tela dos slides. Bom, a apresentação que eu vou fazer hoje são os resultados preliminares de meu projeto de pesquisa atual no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da UFPB. Sou orientado pela professora Maria Lúcia Abalfiner e co-orientado pela professora doutora Jonas Kahneman. Participo também do laboratório de Egiptologia Sechat do Museu Nacional. Então, vou tentar ser conciso para dar tempo de conversar direitinho sobre o tema. O que hoje a gente conhece, né, enquanto literatura hermética, vai abranger um conjunto documental que contém desde os papiros, famosos papiros mágicos, encantamentos diversos, tratados de astrologia, alquimia, certos e tratados de natureza filosófica e religiosa. Aqui ao lado a gente tem uma cópia, por exemplo, do início de um dos tratados filosóficos do hermetismo, conhecido como Paimandris. É uma cópia que hoje em dia se encontra na Biblioteca Nazionale Marciana, na Itália, conhecido como Manuscrito Veneza. A principal característica que vai unir essa diversidade documental está justamente na figura de Hermes Trismegisto, ou Hermes Trismegistus. Em todos esses documentos, a figura de Trismegisto é central, seja enquanto dramatis personae, como divindade de culto, como autor pseudepigráfico dos documentos e muitas vezes aglutinando todos esses papéis. Mesmo que quase certamente a figura, essa imagem de Hermes Trismegisto não tenha de fato existido, ele sempre esteve presente a partir ali do período helenístico e presente no imaginário coletivo por muitos séculos. Florian Eberlin, inclusive, vai falar sobre ele. O patrono heróico do hermetismo ele nunca existiu. Hermes Trismegistus foi uma ficção frutífera com efeitos duradouros. A figura desse lendário sábio egípcio surgiu da fusão de duas divindades de origem altamente divergente, o deus egípcio Thoth e o Hermes grego. Bom, Thoth é a forma helenizada do Djehut egípcio, uma das maiores divindades do panteão egípcio, foi adorada desde o período dinástico inicial até o período romano.
significado e a origem do nome desse deus são desconhecidos. Ele vai ser representado muitas vezes na figura do babuíno, mas uma das representações mais clássicas dele é na figura da Íris. E ele pode ser representado na forma zoomórfica ou antropozoomórfica. Aqui ao lado a gente tem uma representação do deus Thoth, no templo de Dendera, em Hathor, quando as paredes estão representando a criação, a cosmogonia dos egípcios antigos. Ele pode ser, como eu disse, ser representado muitas vezes como um babuíno e outras vezes como a Ibis. E uma das características importantes dele é essa ligação aos seus aspectos lunares. O deus Thoth ele vai ser associado aos aspectos intelectuais e cósmicos presentes na criação do universo, assim como as faculdades humanas relacionadas ao pensamento e à inteligência. Sendo assim, ele está ligado à escrita, sendo chamado de Senhor das Palavras Divinas. Isto é, numa tradução mais apurada do egípcio antigo, Senhor dos Hieróglifos. As ciências, a astrologia, a matemática, e a partir do Médio Império, a justiça e as leis. Ele era tido como escriba divino, criador da escrita, o que fez ser associado a Hermes pelos primeiros colonos gregos que se estabeleceram no Egito por volta do século IV a.C., século VI a.C. Thoth era o senhor da magia, e a magia no Egito Antigo era simbolizada pela palavra Reká, que a gente vê aqui ao lado na descrição, nos hieróglifos representados. A magia egípcia ela podia ser entendida como uma força sem caráter moral determinado, de origem divina, utilizada pelos homens, pelos deuses e pelos mortos para manter a ordem criada, Ma'at, ou para provocar uma intervenção divina nesse mundo ou no mundo dos mortos. Já o Hermes, segundo Homero, era o último mensageiro dos deuses, aquele que era responsável por estabelecer o senso de comunidade entre os homens e deuses. Essa divindade foi associada à fertilidade, aos rebanhos, aos pastores, dos velacistas e da oratória. Patrono do escâmbio e do comércio, ele era cultuado pelos mercadores. Curiosamente, também era o deus patrono dos latinos. Assim como Thoth, Hermes Trismegisto, ele vai ter um caráter comum e vai conduzir nas crenças dos antigos gregos as almas dos mortos no outro mundo. Hermes também era conhecido por seus atributos na magia. Seu mágico caduceu poderia adormecer ou despertar as pessoas, e foi através dessa divindade que Odisseu obteve uma planta mágica eficaz contra os encantamentos da feiticeira Circe. Hermes Trismegisto ele vai surgir documentalmente a partir do período helenístico no Antigo Egito, aglutinando os atributos das duas divindades, mas para além dessas, agregando tantos outros. O surgimento dessa figura lendária certamente tem sua origem na interpretatio greca, processo sincrético de interpretação de divindades e até de conceitos entre a religião grega e as religiões de outras culturas, nesse caso, do Egito Antigo, que eu vou falar sobre isso mais adiante. Aqui uma representação a partir do Renascimento, né, no Domo de Siena, quando o Hermes Trismegisto é redescoberto pelo Ocidente, mas isso é pano para outra manga, para outras conversas. Então, Folden vai dizer, em certa medida, essa mistura de teologia egípcia e grega, bem como da filosofia helenística, produziu uma soma que era maior que suas partes, uma divindade que poderia merecidamente ser colocada entre o Deimai do panteão pagão que presidiu o mundo romano. Aqui já estendendo a figura de Hermes Trismegisto para além do período helenístico, mas adiantando ainda para o período romano. Entretanto, pairam sempre no ar questões sobre uma definição mais apurada sobre esse personagem tão peculiar que não pode ser definido apenas como um sincretismo simples de duas deidades. Hermes Trismegisto não era Hermes, não era Thoth. Também não era Hermes Thoth, mas todos eles e mais. E são levantadas várias questões, se ele era um deus, um sábio, um profeta. Pelo que se apresenta nas fontes documentais, nós podemos entender que para alguns ele era um deus, mas para outros tantos ele se alinhava mais à figura de um sábio mestre do passado, transmissor de um conhecimento secreto e destinado àqueles que fossem dignos dele. Uma perspectiva que vai
conversar com as religiões de mistérios que vão surgir tão florescentes nesse período, no período helenístico e romano do Mediterrâneo Antigo. Bom, a notada heterogeneidade, né, no que se chama de literatura hermética fez aos olhos modernos que esse grande conjunto de documentos fosse dividido em dois grupos: a hermética técnica e a hermética filosófica, ou filosófico-teológica. A hermética técnica, anteriormente já foi chamada de popular ou vulgar, ou inclui textos de natureza técnica, como tratados astrológicos, textos alquímicos, encantamentos mágicos, rituais teúrgicos, que traziam a figura de Hermes Trismegisto enquanto revelador do conhecimento, grande mago, patrono da magia, ou como divindade cultual a qual se apelavam nos rituais e encantamentos. Alguns exemplos desses textos, dos textos integrantes desse grupo, que se convencionou chamar de hermética técnica, são o livro sagrado de Hermes Asclépios, alguns papiros mágicos greco-egípcios que compõem o corpus documental dos papiros mágicos, e o Ciranide. Sobre a datação dessa documentação, a convenção atual, segundo a Bellingfolden, é que possam ter surgido alguns deles já no século I a.C. Entretanto, os outros vão aparecendo ao longo dos séculos anteriores. A hermética filosófica é composta de textos de natureza filosófica, mais precisamente de uma filosofia religiosa ou religião filosófica, que, de acordo com David Lira, podem ser associados a esquemas teoantropocósmicos e éticos soteriológicos. Embora esses textos muitas vezes também abordem questões relacionadas ao que na perspectiva moderna se pode associar à hermética técnica, isso é, eles vão tratar também de astrologia, alquimia, magia, teurgia, sua perspectiva é diferente. O foco dos textos está em um âmbito filosófico dessas práticas em um contexto maior. Nós podemos datar os escritos ditos filosóficos como procedentes de um período de 1 a.C. até o século III a.C. Antes dos estudos relacionados ao livro de Toth, que começaram a surgir em 2005 com a publicação de 2 volumes de um estudo com textos originais, comentários e traduções do referido corpus documental, por Richard Jasnow e Carl Theodor Zausisch, a datação dessa documentação, isso é, da hermética filosófica, era colocada como podendo ser atestada a partir do século II depois de Cristo, entretanto, remetendo a períodos anteriores, pois as tradições delas presentes pressupunham um desenvolvimento anterior nas tradições de transmissão oral do conhecimento. Mas aqui nós vamos concordar com Ronaldo Gurgel Pereira e vamos considerar como sendo o século I a.C. como um marco simbólico do nascimento da literatura hermética. Esse livro de Toth, compilado, já possui uma estrutura extremamente parecida com os tratados os tratados mais conhecidos, como, por exemplo, o Corpus Hermético. Vão ter a figura do professor que ensina, o aprendiz que está ali colhendo as informações e vários elementos que vão aparecer nesses documentos que já eram conhecidos pelo Ocidente e pela academia desde, pelo menos, o Renascimento. Mas esses novos que aparecem com o livro de Toth, eles estavam em demótico, o que pressupõe uma maior antiguidade desse tipo de conteúdo e que também estava entrelaçado aos egípcios nativos, não só os gregos ou romanos que viviam naquele Egito cosmopolita, entre aspas, daquele tempo. De forma resumida, compõe a hermética filosófica o livro de Toth, os fragmentos herméticos dos códices da biblioteca de Nag Hammadi, o corpus hermético, fragmentos e trechos preservados por diversos escritores da antiguidade e do medievo. E a gente vai ter as definições armênias, os trechos de Estobeus, o tratado Ad Asclepios, mais conhecido também como Sermo Perfectus, ou Logos Teleios, e ainda podemos ter outros fragmentos herméticos que foram descobertos recentemente em bibliotecas de Viena e em Oxford. Bom, mas qual o pano de fundo dessa documentação tão peculiar e que vai impactar tanto a história do Ocidente e, posteriormente, vai ser, como é que pode dizer, se apropriada por ordens esotéricas, enfim. Os contatos entre os gregos e egípcios eles vão remontar ao Império Médio, na época do Novo Império, ou seja, na 18ª dinastia. O intercâmbio cultural entre gregos e egípcios tornou-se intenso,
E a influência mútua deixou vestígios na arte, como só pode ser visto claramente nos motivos minóricos encontrados nos frescos de Avares, antiga capital dos Ixos, localizada no Delta Oriental. No período tardio, a gente vai ter uma maior presença dos gregos no Egito Antigo. Inclusive, nesse período, por ordens e autorização do faraó Psmético I, vai ser fundada a primeira colônia grega no Egito, a cidade de Naucratis. Mas o marco realmente dessa interação entre gregos e egípcios vai começar a partir do momento em que Alexandre estende o braço do seu grande império para o Egito. Então, em 330... André, concluindo, por favor. Então, Alexandre, ele começa ali, em 332, ele domina, conquista o Egito, é coroado faraó, inclusive o nome de trono, Seteper-Meri-Amun, escolhido de Ra e amado por Amon. A gente vai ter as figuras que eu trouxe só para mostrar que vão começar a surgir nesse momento, a associação de Zeus com Amon, Zeus-Amon, enfim, aqui eu vou pulando. Os Ptolomeus eles vão seguir posteriormente com a legitimação real, se apropriando dos elementos da religião egípcia e misturando sincreticamente a partir da interpretatio greca, e o processo de helenização vai passar por um fenômeno normalmente chamado de sincretismo, tanto religioso quanto cultural. Em várias ações dos Ptolomeus, biblioteca, compilação de culto, e, enfim. E aqui eu trouxe algumas figuras de algumas divindades que surgem nesse período, com a perspectiva dessa interpretação, desse sincretismo. A figura do deus Serapis, que englobava Osíris, Zeus, Amon, Hades, enfim, e que, inclusive, vai ser representado, como nessa figura aqui, como Osíris, ao lado de Ísis. Hermanubis, que é o parente mais próximo do Hermes Trismegisto, que é justamente a fusão do deus Hermes com o deus Hermes, o Anubis e Tote. E, para concluir, esse trabalho tem como uma conclusão a perspectiva de que a civilização helenística no Antigo Egito foi resultado de relações complexas entre dois universos simbólicos, que por muitos séculos coexistiram no mesmo espaço físico. Devemos ter em mente, é claro, que não são culturas que se encontram, mas pessoas. Como resultado desse encontro, a percepção de uma cultura sobre si mesma e os elementos que a diferenciam da outra cultura tornam-se turvas e sofrem transformações constantes, graduais e sempre imprevisíveis. Escusado será dizer que essas mudanças são moldadas pela forma como os indivíduos entendem, classificam e interagem com o mundo que os rodeia. Ou seja, a nível político, religioso, cultural e social, o resultado da transformação é de culturas em um novo universo simbólico. No nosso caso, num universo helenístico, que contém uma nova visão de mundo, substituindo tanto os discursos egípcios quanto os helênicos tradicionais. Assim, o nascimento do meio hermético no Egito coincidiu com a percepção da realidade recém-fundada. Uma discussão da visão de mundo greco-egípcio inclui necessariamente conceitos de identidade cultural. Para compreender um fenômeno sociocultural tão complexo como o helenismo na sociedade greco-egípcia, uma contextualização histórica é condição sine qua non. E isso irá destacar as condições que tornaram possível a assimilação do conceito-chave. Obrigado. Obrigado, André, pela sua apresentação, né? E, como eu havia comentado no início, né, a gente aguarda até o final para a gente abrir para o debate, né, e trocar nossas perguntas. Eu convido agora, então, o Albertino Lima, nosso colega aqui da MEA, para apresentar a sua comunicação da adivinhação ao banquete da morte. O suicídio de Marcos Escribônios, livro Drusus, nos Anais de Tácito, livro 2, 31. Albertino, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês uma parte da minha pesquisa. Boa tarde a todos. Eu já vou compartilhar aqui para a gente ganhar tempo. Tá? Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa. Confesso que cada vez que a gente vai lendo, né, a gente vai descobrindo coisas interessantes e essa jornada tem contribuído bastante porque me fez atentar para algo que eu não estava enxergando, né? Que é justamente o banquete. Porque o personagem o qual eu pesquiso, ele é morto ou comete suicídio justamente num banquete.
né? E essa jornada me fez atentar um pouco mais de precisão para essa questão que, a priori, não estava sendo tão atendida. Tá? E aí, então, sou Albertino Lima, sou professor, historiador, pesquisador, sou doutorando do programa do PPGH da UERJ, da Unesp, da UERJ, mestre em Ciências da Religião pela Unesp e sou orientando da professora Maria Regina. Né? E a minha pesquisa ela tem como base, né, a adivinhação. E sou orientando da professora Maria Regina. Então, né? Oi, vocês estão ouvindo bem? Ficou baixo. Ficou baixo o volume. Deixa eu ver aqui, peraí. Uma cópia que hoje em dia se encontra na... Eu acho que tem alguém falando junto. Sim, sim. Eu acho que é o André, né, André? Não sei se é o André ou o Alaí. Eu acho que é o Alaí. Bom, mas vamos lá. Prosseguindo, Albertino. Agora ficou legal? Desculpa aí. Então, vamos lá. A minha pesquisa, ela gira em torno da adivinhação, né? E é uma pesquisa que, para mim, ela tem se apresentado de forma bem interessante, né? E para isso, eu uso como base, como documento, como recorte, os Anais de Tácito, né? Mais precisamente, o capítulo 2, né, o livro 2, do verso 27 ao verso 32. E dentro disso, eu fui pesquisando, analisando um pouco mais o documento, tendo como método a análise de discurso de Émile Orlandi, que me ajudou muito a enxergar os pormenores do documento, né? E, a partir disso, eu comecei a perceber que o tratamento ou a discussão mais clara do texto, embora esteja implícita, é a questão da adivinhação. O texto em si, o documento em si, ele traz para a gente uma exposição muito direta sobre a magia em si, né? O texto trata a questão de ritos magos, né? Mas sobre a adivinhação, Tácito ele não expõe, ou seja, não há gramaticalmente esse termo adivinhação no texto e nem o termo divinático, né? Então isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o texto de Tácito é um texto político, né? Então ele consegue construir um texto onde a base principal, que na verdade a gente vai perceber que leva Libudruzes, no caso o meu personagem, à execução, à morte, à condenação, né, é justamente a adivinhação. Porém, o que Tácito faz? Tácito ele usa de classificações de nomes, né, que vão dar a entender a adivinhação, porém de forma implícita. Ou seja, ele vai falar que Libudruzes ele recorre às promessas dos caldeus, né, que na nossa interpretação chama-se astrologia. Aí ele vai, né, novamente dizendo que ele consulta os intérpretes de sonhos, ou seja, ele pratica a oniromancia. Ele vai conduzindo dizendo, olha, ele também pratica os ritos mágicos, né, que pode ser poções de envenenamento, né, ou poções de êxtase, para que possa produzir uma adivinhação acerca do futuro que estava sobre ele e sobre Roma, né? E, para finalizar, uma outra acusação sobre prática divinatória, porém de forma implícita, ele vai dizer, olha, ele vai recorrer, ele vai buscar aos adivinhos, né, aos mortos do submundo, né, as almas do submundo. Ou seja, ele vai praticar a necromancia. Ou seja, essas quatro classificações sobre a adivinhação, né, elas estão implícitas ali no texto. Então, é necessário a gente analisar de forma um pouco mais minuciosa e a gente consegue perceber que a adivinhação, né, ela era permitida em Roma, não era uma prática que não tinha legalização em Roma, é muito pelo contrário. Porém, esse tipo de adivinhação ao qual Tácito elenca que Libudruzes tinha praticado são consideradas como adivinhação de estrangeiras. E fica muito claro quando ele fala, olha,
ele vai buscar as promessas dos caldeus. Ou seja, das 4 acusações sobre a adivinhação, o que Tácito ele vai dizer? Ele vai dizer que Libo Drusus vai recorrer a um tipo de adivinhação, de prática divinatória, que não é legalizada em Roma. Ou seja, ele vai buscar uma adivinhação que não estava sob a tutela do Estado. Então, a partir disso, a construção do texto tacitiano é a construção de um texto político, que vai usar como base a adivinhação. Lembrando que a gente não pode confundir a adivinhação com divinatio. Né? Divinatio é a prática divinatória romana, ok? Ela fica muito bem explicitada nos textos de Marco Túlio Cícero, porém, a gente precisa entender que existiam outros tipos de prática divinatória que eram praticadas em Roma. Né? Agora, se essa prática divinatória trouxesse algum desconforto político em Roma, aí teria punição como houve. Tá? Então, são essas as 4 acusações que a gente percebe no texto de Tácito. Né? E sobre a divinatio, ela é uma prática que não surge em Roma em si. Né? A gente vai ter aí o fígado de Placença, né? Que era uma prática muito comum entre os etruscos, né? Que faziam as suas consultas aos deuses, né? Que sacrificavam os animais a partir do fígado do animal sacrificado, obtinham ali as orientações dos deuses, a aruspicina, e tem também a prática dos augures. Né? Então, são 2 práticas divinatórias que Roma permitia, essa, a aruspicina, e também a prática augural. Tá? Então, a gente percebe que essas 2 práticas elas se fecham no termo divinatio. E a divinatio em si era um tipo de prática divinatória que estava ligada diretamente ao Estado, ao Senado, ao Império. Ela era manipulada. Então, o que Libo Drusus faz? Ele vai buscar uma resposta dos deuses, né? uma orientação dos deuses, fora daquilo que é legalizado pelo Estado romano. Então, por isso que ele sofre o tipo de acusação de prática divinatória dos estrangeiros. Porque ele não quer submeter a sua consulta, né, para depois ser descoberto pelo Estado. Mas isso, na verdade, né, não dá em nada, porque lá na frente ele é descoberto. Tá? Então, a prática da divinatio era comum em Roma. Porém, a gente precisa entender que também tem a prudentia e a prudência. A divinatio ela tem uma correlação política muito forte. Porém, essa correlação da divinatio com a política é onde a gente percebe que a política manipula a divinatio. Ela controla. Tá? Ela tem ali com rédeas. Tá? Diferentemente da prudentia. A prudentia, ela trabalha com a questão política da divinatio, mas a questão intelectual da divinatio, né, vai para o campo mais intelectivo, de moral, né, de exposição, de conduta, um pouco mais racional. Ou seja, tem uma participação política da prudentia, mas não tem a manipulação da política na prudentia. Por isso que é diferente a prudentia da divinatio. E o que me chama a atenção é o silêncio que Tácito coloca, segundo eu leio Orlandi, né, que ele não coloca esse termo, nem divinatio, nem prudência, muito menos prudentes. Que, na verdade, está ligado também à prudência, mas ao aspecto de conduta. Né? Então, a gente tem 3 termos importantes que tratam sobre a questão divinatória em Roma, porém, esses 3 termos estão totalmente silenciados. E isso me faz, né, levantar, pensar diversos questionamentos, aos quais eu pretendo responder na minha tese. Tá? Então, sequência, para a gente não ficar preso ao tempo, a divinatio, né? De acordo com José Luiz Brandão, não houve qualquer rejeição da cultura etrusca, pelo contrário, foram adotados símbolos de práticas divinatórias. Isso aqui é importante. Tá? Porque quando a gente estuda a história de Roma, né, quando a gente percebe lá naquele período monárquico, quando a gente fala Tarquínio soberbo foi expulso de Roma. Então, isso quer dizer que os etruscos também foram? Não. Né? Roland ele vai dizer que Tarquínio foi, mas a plebe etrusca ficou. Né? Então, você percebe que a cultura etrusca ficou, né,
permeada dentro da categoria social da plebe. Então, isso é muito importante. E essa prática divinatória, ela se perpetua na monarquia, se estrutura na república e ganha corpus maior no período imperial. Tá? E a divinátia política, né? Segundo, acho que eu não pude isso aqui, os adivinhos possuíam uma relevante importância para o desenvolvimento religioso, moral da cidade. Porém, com o passar do tempo, sua função confundia-se entre contatos com deuses e poderes políticos, pois a partir do momento em que destacava da paisagem cívico-religiosa do período final da República, os divinatores, os adivinhos, desempenharam um papel relevante no processo de tomada de decisão política. Eu não pus aqui, mas só que não é somente uma relação política. Tem também uma relação jurídica da divinatio. Tá? A divinatio está entrelaçada entre a política e entre o setor jurídico romano. Okay? Mas para dar sequência e não ficarmos presos aqui, deixa eu ver. Então, Maria Isla Sant'Angelo vai dizer o seguinte, olha, aponta que havia necessidade de manter a divinatio sob firme controle público e estabelecer métodos capazes de restringir a extensão das experiências divinatórias proféticas. Ou seja, a adivinhação é permitida sim, mas qual tipo? A divinatio. Qualquer outro tipo de prática divinatória não pode ser vista em Roma. Então, por que Libo Drusus ele recebe essa acusação? Segundo o discurso de Tácito, o termo divinatio, prudens e prudentia, estão silenciados, mas principalmente, ou mais precisamente, o termo divinatio. Por quê? O termo divinatio está totalmente ligado à manipulação política do Estado, diferentemente do termo prudente. Tá? Então, dando sequência, de acordo com o método de análise de Denis por Landi, podemos entender pela ausência como não dito, ou seja, não há o termo divinatio em Tácito, tá? O não dizer ou silêncio. Para a autora, na análise do discurso, há noções que escapam o não dizer. A noção de interdiscurso, ou seja, de memória. A da ideologia, ou seja, é uma taxonomia posta sobre alguém. Né? Um exemplo, Tácito fala que as atitudes de Tácito era a atitude de um jovem imprudente, precipitado, e ligado à luxúria, ou seja, ele cria uma ideologia, né, contrária à política romana. Tá? A noção do discurso, da ideologia e da não formação discursiva. Okay? Então, a gente tem essa exposição. E um ponto importante que eu vou expor aqui, não tem como falar muito sobre a minha pesquisa, mas Marcos Scribonos, ele era sobrinho neto de Otávio Augusto, por isso ele é um personagem muito importante a ponto de Tácito falar, Suetônio falar, Dion Cássio falar e Caio Velho Paterco, perdão. Então, a gente tem 4 textos, 4 fontes importantes, né, da Roma Antiga que tratam do assunto sobre Marcos Scribonos e Libo Drusus. Isso dá uma importância enorme ao personagem, tá? E a divinatio também. Tá bom? Ele era bisneto de Pompeu, que tem uma ligação política também muito forte. Pompeu também tinha uma relação muito, muito forte com a prática mágica, ele e suas filhas. Tá? Primo dos Césares, ou seja, ele tinha uma ascendência, né, ligada à questão política, por isso que ele se torna um personagem perigoso, entre aspas, e possuía a máscara dos ancestrais, ou seja, tinha uma cultura material que lembrava, ou seja, que ligava a questão da memória, tratando-se dele como um personagem que poderia dar sequência a essa memória de ancestral. Aí, quando ele morre, né, o busto dele não é permitido que fosse levado à sua família. Tá? Já encerrando, segundo John Pauline, nenhuma máscara aristocrática de cera, ou mesmo uma representação de uma arte romana, chegou até nós. Somos dependentes de uma série de passagens em várias fontes literárias antigas para obter informações sobre elas. Ou seja, aqui está um exemplo, né? Mas só que eu vi uma série sobre Roma, que eu não me lembro o capítulo em si, mas mostra, né, justamente um quadro, melhor, uma parede cheia de máscaras de ancestrais. Eu achei aquilo interessante demais, né? Muito, mas muito interessante. Então, são essas máscaras que estavam presentes na casa de Libo Drusus e que ela está ligada ao aspecto de memória. Tá? E para a gente encerrar, por causa do tempo, acho que falta 1 minuto,
os meus cálculos. Aqui tem um texto, né, do verso que eu não dei tanta atenção. Quando a gente pesquisa, a gente vai recortando aquilo que a gente acha conveniente, né, e que vai juntando a nossa ideia final. Mas só que a jornada me fez olhar para esse verso de forma um pouco mais atenciosa. Tá? O verso diz assim: a resposta foi para ele suplicar ao Senado. Enquanto isso, sua casa foi cercada por soldados, fazia ruídos até de perto da entrada para que pudessem ser ouvidos e vistos quando vivo, cuja angústia o expulsou do próprio banquete que ele havia realizado, como uma última gratificação. Chamou o ministro da morte, agarrou a mão direita de seus escravos e enfiou uma espada neles. Nisto, enquanto recua e derruba a lâmpada sobre a mesa e seu lado, na escuridão, agora para ele a escuridão da morte, ele mirou 2 golpes em uma parte vital do corpo. Aos gemidos do homem que caía, seus libertos se apressaram e os soldados, vendo o ato sangrento, permaneceram indiferentes. No entanto, a acusação continuou no Senado com a mesma persistência. E Tibério declarou, sob juramento, que teria intercedido por sua vida. Aí, dentro desse texto, eu me fiz uma pergunta, né? Ele foi morto ou foi assassinado? E por que ele prepara, né, todo esse enredo justamente no banquete? E a fala do professor Nuno, eu não fiz uma pergunta para ele por causa do tempo, né, mas a minha pergunta que eu ia fazer é justamente isso, porque a fala dele foi uma fala interessante, ele apresentou dados de que haviam mortes e assassinatos em banquetes. A pergunta que eu ia fazer para ele era a seguinte, né? Haviam também suicídios? Por quê? Porque quando você morre, né, no ato, né, num banquete, a representatividade dessa morte é uma. Mas quando você se suicida, de repente a representatividade dessa morte é outra. Agora, por que Tasso dá atenção à escuridão, à falta de luz? E o texto em si aponta, né, não uma certeza de que ele foi morto ou de que ele se suicidou. Então, a jornada me fez enxergar esse verso de forma bem diferente, né? E para finalizar aqui, né, eu encerro a minha fala dizendo que esse texto é um texto que está em andamento, a minha pesquisa está se projetando, né, para o final, e eu quero agradecer aqui no mais a oportunidade de falar um pouco sobre a minha tese, sobre a minha pesquisa e, de certa forma, contribuir com os demais pesquisadores. Albertino, muito obrigado pela sua apresentação, obrigado por estar participando, inclusive por estar ajudando na organização do evento também, né? Vários agradecimentos aqui, né? Então, e agora, dando sequência, a gente convida a professora Vilma Fátima Freire Caldeira para apresentar a sua comunicação O Vinho no Nilo. Vilma, por favor. Boa tarde, gente. Gerson, você podia colocar o PowerPoint, por favor? Ele está aí? Então, eu vou começar a falar, tá? O primeiro slide era um mapa do delta do Nilo, né? E em cima desse primeiro momento, nós vamos falar, será que o vinho veio do Egito, né? Ou ele tem uma história pregressa, né? Então, segundo Guarinello, o vinho teria sido a primeira bebida alcoólica produzida pela humanidade. Os fenícios desenvolveram um forte comércio marítimo, partindo do Cáucaso e dos Agros, passando pela Mesopotâmia, pelo Mediterrâneo, que se expandiu ao norte da África, as ilhas gregas, a Sicília e a Península Ibérica. Foi uma das primeiras civilizações que tiveram importante papel na história do vinho, ou Shemer, como eles chamavam. Foram eles que difundiram o uso das ânforas ou jarra cananeia, responsáveis pelo armazenamento e transporte do vinho. Então, trouxeram esse know-how para o Egito. Algumas evidências apontam que a Vitis finera, que é a semente do vinho, foi domesticada no Líbano, 2000 anos antes do surgimento de Alexandre o Grande. Por que essa associação a Alexandre o Grande?
porque o Egito teve um grande boom na produção de vinho em larga escala quando os gregos dominaram o Egito, né? Agora, slide 2, por favor. Então, bora. Vamos lá. Depois eu leio o que está escrito. Em Amarna, durante a 18ª dinastia, em Tebas, as jarras possuíam inscrições que destacam o produto armazenado. Hoje, a gente não pega na garrafa de vinho e vê da onde veio a data do vinho, né? Isso já acontecia lá atrás, na 18ª dinastia. Se era de boa qualidade, se não era de boa qualidade. O vinho tinha... fizeram pesquisas, existia o vinho tinto e o vinho branco. E tinha um vinho chamado Chedete. Esse Chedete, por muito tempo, eles achavam que acontecia através da fermentação da romã. Mas, posteriormente, com pesquisas arqueológicas, identificaram que ele é um vinho tinto, só que é um vinho bem adocicado. Figura 3, por favor. Eu não li a figura 2, né? Os faraós ofereciam vinhos e queimavam vinhedos aos deuses. Os sacerdotes usavam em rituais e os nobres bebiam vinho em festas de todos os tipos. O que é de todos os tipos? Um festival do Ano Novo, um festival em homenagem à deusa Bastet, e eles também utilizavam vinho, quer dizer, passou de ser um alimento para um líquido sagrado. Quando os sacerdotes iam embora, eles utilizavam vinho como rito de passagem. Pode o quarto. A partir do século VIII a.C., com os assírios, aí como é que começaram os banquetes? Começaram com os assírios. Aí é uma foto de um banquete egípcio. A partir do século VIII a.C., com os assírios, o hábito de consumir comidas e vinho em uma posição reclinada e coletiva toma vulto e se espalha-se por todo o Mediterrâneo, seguindo o quê? As rotas comerciais. Lá atrás, a semente chega através das rotas. E agora a cultura, a socialidade do banquete também chega a todo o Mediterrâneo. O vinho era consumido tanto por homens como por mulheres. Quando eles são consumidos por homens ou por mulheres? Quando há o festival de Bastet, né? Aí todos, os pobres, os ricos, todos tomavam o vinho. Não havia discriminação, sendo que durante o cotidiano isso não acontecia. Quem bebia vinho era a aristocracia. Nos banquetes egípcios, o vinho era servido em jarras de barro. No início, o vinho era servido em jarros de barro. Mas, quando chegou a 18ª dinastia, eles começaram a servir em copos de vidro e de alabastro. Por que a história do vinho é tão bem contada no Egito? Por causa que nos túmulos funerários existem muitas pinturas a respeito da cultura, da produção de vinho. O 5, por favor. Em 1390 a 1350, já haviam vinhedos no delta do Nilo. Importante salientar, o cultivo da uva ocorria em julho. As águas do Nilo Azul tinham uma cor ferruginosa e eles achavam que era o sangue de Osíris. Os egípcios associavam a cor das águas do Nilo ao sangue do deus Osíris e à sua ressuscitação. Osíris era o deus agrícola. Nós temos lá atrás uma figura do túmulo de Tutancâmon, sabe? Lá foram encontrados ânforas de vinho branco, de vinho tinto e chededes, sabe? Houve uma briga, não, o cheded é feito de romã, babá. Mas isso já é uma briga infrutífera. 6, por favor. Os egípcios deixaram tatuadas em seus artefatos e inscrições tumulares as diferentes etapas do processo de elaboração de seu vinho. O vinho tinha como escopo o consumo
diário em banquetes e festividades, e como oferenda para acompanhar o faraó morto. Aqui, eu esqueci de olhar ali atrás, aqui nós temos 2 vindimas, e ali as ânforas sendo lacradas, o transporte das ânforas eram realizados no ombro deles, e aqui o carregamento das ânforas de vinho nos navios, e aqui o descarregamento. Tá? Vamos. Vilma, só uma coisa, você acha que você conseguiria ajeitar um pouco sua câmera, que está aparecendo só a partir dos seus olhos? Espera aí, professor. É só trazer a câmera um pouco para frente, eu acho. E aí, tá bom? Melhorou bastante. Melhorou? Por favor, continue. Eu sou uma iniciante. Vamos lá. Eu estou no vinho, agora o vinho do Nilo. Aqui está a deusa Bastet. Os egípcios se preocupavam muito com as pessoas que se embebedavam. Ontem teve uma palestra a respeito disso, do Dionísio, do Baco, em relação a pessoa ficar bêbada, né? Os egípcios não gostavam que as pessoas ficassem bêbadas. Eles tinham uma lei, uma normatividade que impedia que as pessoas adulterassem o vinho e contrabando de vinho. Quer dizer, já havia um olhar moderno em cima do transporte do vinho no Egito. Por favor, o próximo. Estou muito atrasado? Estou indo. Temos ainda 4 minutos. 5. Então 5 minutos exatamente. Já estou terminando, tá? A figura 8, eu só vou ler. Figura 8. Acima, a imagem destaca a presença de 2 vinhas e um indivíduo regando essas vinhas, aqui do lado superior. Vilma, você sumiu da câmera. Aí, estou aqui. Isso, agora está de volta. Tá bom? Existem homens colocando as uvas transportadas em ombros. Isso era uma sistemática dessas pinturas. O transporte, o lacre. Havia uma pessoa que gerenciava toda essa produção, né? E contabilizava a quantidade de ânforas. Né? Então, desde já havia uma preocupação: quantas foram produzidas, quantas foram vendidas. Né? Agora, o 9. Aqui, gente, ficou uma imagem muito feinha do túmulo de Tutancâmon. Foi aí que definitivamente se decidiu que o Chedete... Não, porque eles faziam vinhos de romãs, de outras frutas cultivadas. Né? As plantas eram produzidas em jardins, e quem produzia e quem bebia era a aristocracia egípcia. O último é a conclusão. Eu agora vou ler, tá? O vinho faz parte da cultura humana desde os primeiros registros históricos. Está associado à religião, ao status social, à hierarquia, à medicina. Muito utilizado o vinho na medicina contra eumintos, contra a epilepsia e a economia. O vinho deixou profundas marcas na antiguidade do Mediterrâneo. O Antigo Egito tornou-se uma sociedade de complexa vinicultura e de grandes vinhos. Foram os primeiros enólogos que a gente sabe. Né? O vinho foi muito além de uma bebida na sociedade egípcia. Deixou de ser mero alimento de subsistência e passou a participar de elemento vital no âmbito sociocultural. O vinho influenciou o Mediterrâneo antigo como um agente civilizador. Podemos dizer que o vinho sempre esteve lado a lado com a história do homem. É isso. Obrigada, viu? Obrigado, Vilma, pela sua participação. E agora eu gostaria de convidar a professora Amanda Martins Rutles para apresentar a sua comunicação Mediterrâneo Antigo, sua conexão com a Grécia, rito, poder e magia na polis. Professora Amanda, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. O som, como é que está o som? Eu estou aumentando aqui o volume. O som está bom?
Ok. Está tudo ok, sim. Boa tarde, Albertino. Boa tarde, professor André Bueno. Boa tarde, Vilma, equipe do NEA. Vou compartilhar. Pode ser tela inteira? Está saindo bem para vocês? Vocês estão conseguindo já Sim. visualizar? Sim. Tá ok. Estamos vendo no PowerPoint. Se quiser colocar em tela inteira, fica à vontade. Assim, todo mundo está vendo bem? Sim. Tá ótimo. Sim. Então, tá ok. Boa tarde a todos. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Amanda Martins Rutfles. Sou atualmente mestranda do programa de pós-graduação pela UFRJ, PPGHC, História Comparada. Também pesquisadora dos grupos GEIR, NEA, Parthenon e também NIMAAT, colaboradora do grupo GEAN da PUC do Paraná. Sou historiadora e também pedagoga. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e hoje eu vou trazer para vocês um recorte, porque, na realidade, a pesquisa é muito, muito extensa. Eu tenho desenvolvido essa pesquisa já ao longo de pelo menos de 6 para 7 anos e, na realidade, hoje eu trouxe um objeto, tá, para apresentar para vocês. Eu analisei um objeto, tenho analisado ao longo desses anos. Esse objeto que eu vou apresentar para vocês logo adiante foi o meu primeiro contato com o trabalho relativo à pesquisa sobre as lâminas de chumbo dos catádesmoi. Esse projeto que eu estou desenvolvendo de pesquisa para a UFRJ, além de trabalhar com práticas de magia no Mediterrâneo Antigo, eu realizo uma comparação sobre essas práticas de magia, tanto no Egito quanto na Grécia, porque o programa é de história comparada. Então, eu trabalho com Egito e Grécia também. E eu trouxe para vocês hoje a estatueta da Ptolemais. Por quê? Porque o meu corpus documental, o meu corpus, ele é assim, um pouco extenso. Eu trabalho com as lâminas de chumbo, eu realizo tradução da inscrição sobre evocações a deuses quitônicos nas lâminas. E esse corpus documental ele se encontra disponível tanto no NEA, Núcleo de Estudos da Antiguidade, quanto na Escola Francesa de Atenas. A minha documentação epigráfica é essa que eu falei com vocês, que atualmente se encontra lá no Núcleo ou na Escola Francesa. É o Experia, Jornal Americano de Estudos Clássicos em Atenas. E a minha documentação textual, Heródoto, livro História, e Platão, livro República. Eu também trabalho, tá, com a metodologia da análise de conteúdo para discurso mágico, desenvolvida pelos pesquisadores do NEA e publicada através da obra A Busca do Antigo, do ano de 2011. Então, na realidade, eu trabalho tanto com a análise dessa estatueta, que faz parte da minha pesquisa, e assim, ela tem um valor sentimental para mim muito grande, porque a descoberta dela foi o meu ingresso na UERJ, o meu primeiro contato com o núcleo, e foi o início da minha caminhada para o mestrado. E eu trouxe para vocês hoje uma pequena análise de acordo com essa metodologia do discurso mágico. Essa grade de análise ela precisou ser adaptada pelos pesquisadores do NEA para uma melhor compreensão dos textos, porque eu trabalho com texto, tá? E também faz parte da